Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que tenham tido uma ótima semana de estudo. Já estava com saudade de vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado aí por confiarem no professor André Vilaverde, nossas aulas. A gente tem recebido aí muitos e-mails dos alunos. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Tudo jóia? Obrigado pela participação no chat, né? Vocês que estão aí fazendo também as atividades de casa. Muito obrigado pela participação de vocês. Hoje é a nossa última aula e hoje vou falar para vocês sobre o registro de imóveis. Nossa, professor, hoje, desde o começo do curso, eu queria aprender sobre o registro de imóveis. Então, hoje é nosso momento de a gente conversar sobre o cartório de registro de imóveis. Meus queridos, primeiro eu queria falar só sobre a origem do cartório de registro de imóveis. Professor, onde que surge o registro de imóveis? Meus queridos, o registro de imóvel, ele surge com a Revolução Francesa, especificamente lá no Código Civil de Napoleão. Por quê? A história, toda a história, ela tem uma evolução. E essa evolução histórica, ela tem todo um racionalismo. A história não se evolui de forma aleatória, né? Existe uma racionalidade na evolução da história. Então, por exemplo, por que surge o registro de imóveis com a Revolução Francesa? Porque surge ali também o capitalismo, né? Ou seja, a valorização da propriedade. Em razão dessa valorização da propriedade imóvel privada, há necessidade de um órgão, de um local para a proteção dessa propriedade. E aí que entra o registro de imóveis. Então, o registro de imóvel é o local onde nós temos a proteção do seu imóvel. Tudo bem? Nós temos dois modelos de registro de imóveis. Um é o modelo alemão, em que nós temos o registro de título e que há uma presunção absoluta, ou seja, ninguém pode questionar essa propriedade lá na Alemanha. Temos o modelo francês, que é um registro facultativo. Lá, o que transmite a propriedade é o contrato. Só o contrato já transmite a propriedade na França. Então, o registro ele é facultativo, não é obrigatório você fazer o registro lá na França. No Brasil, nós temos a união desses dois sistemas. Nós temos um modelo misto, porque nós temos o registro do título e também a presunção relativa. E outra coisa, alguns atos, eles são registrados somente para fins de publicidade. Como, por exemplo, a transmissão de imóvel por atos causa mortes. Quando uma pessoa falece, imediatamente esse imóvel já é transmitido para os herdeiros. Mas nós fazemos o registro para fins de publicidade e para fins de cumprir o princípio da continuidade, que eu já vou falar sobre esse princípio para vocês. Tudo bem? Meus queridos, queria que vocês guardassem esse artigo. Nós chamamos ele de princípio da inscrição, que é o artigo 1245 do Código Civil. Esse artigo, ele diz o seguinte, ó: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título transnativo. Nós, da atividade notarial registral, nós chamamos esse princípio o seguinte, o apelido deles, vou contar só para vocês: quem não registra não é dono. Porque a propriedade imobiliária no Brasil, ela só se transfere, e aí não sou eu que estou falando para vocês, é o artigo 1245, que só se transfere com o registro do título. Então você deve obrigatoriamente pegar esse título e registrar no registro de imóvel. Se você tem um contrato, se você tem um formal de partilha, se você tem qualquer título relacionado ao imóvel, mas se ele não está registrado no registro de imóvel, você não será proprietário. Tudo bem? Ah, professor, esse é o princípio da inscrição. Esse mesmo. Falar para vocês também sobre o princípio da prioridade. Prioridade, meus queridos, e por isso que é importante que quando você for trabalhar num cartório, ou que você fale aí para a sua família, ou até para os seus imóveis também, prevalece para fins de registro de imóveis aquele que apresentar primeiro o título para registro. É o que nós chamamos de princípio da prioridade. Nós temos um livro no registro de imóveis que chama livro de prenotação. É o livro de protocolo. E nesse livro há uma sequência de apresentação de títulos. Então, se uma pessoa apresenta um contrato hoje e uma pessoa apresenta esse contrato amanhã, vai prevalecer aquele que apresentou o título ontem. Por quê? É o princípio da prioridade. Quem apresentar o título no registro de imóvel primeiro é que vai conseguir ter o registro da propriedade em seu nome. Professor, e os outros? Que tiverem outros títulos, os outros não conseguirão registrar. Eles deverão requerer o quê? Somente uma indenização.
para aquela pessoa que vendeu, por exemplo, um imóvel 2 ou 3 vezes. Mas prevalece o que? Aquele que primeiro prenotar o seu título lá no registro de imóveis. Tranquilo, meus queridos? Professor, estou gostando dessa aula, tem muita informação que eu não sabia, eu não conhecia. Falar para vocês, tem na apostila de vocês também, tá? O princípio da especialidade. Meus queridos, no registro de imóvel, nós temos lá um instituto que se chama matrícula. A matrícula é a certidão de nascimento do imóvel. E nessa matrícula nós temos que ter lá as características do imóvel, ou seja, o tamanho do imóvel, temos que ter os confrontantes do imóvel, qual que é a rua, qual é a metragem, e isso nós chamamos de especialidade objetiva. E nós deveremos ter também nesse imóvel o quê? Uma descrição dos proprietários, que nós chamamos o quê? De especialidade subjetiva. Então nós temos lá para saber se esse proprietário é casado, se ele é solteiro, qual que é a profissão, qual que é o CPF, qual é o RG, qual é a residência desse proprietário. E isso nós chamamos o quê? De especialidade subjetiva. Nossa, professor, que legal. Vamos continuar então? Vamos lá. Nós temos também, meus queridos, o princípio da continuidade. O que é esse princípio da continuidade, meus queridos? Está escrito lá no artigo 195 da Lei 6015 de 73, e essa é uma lei muito importante para você que quer aprofundar os seus estudos sobre o direito notarial registral, que é a Lei de Registros Públicos de 1973, que entrou em vigor em 1974. Lá diz o seguinte, ó, se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula ou registro do título anterior. O que é isso? Meus queridos, se você comprou um imóvel de uma pessoa hoje, e essa pessoa vendeu para outra pessoa por contrato, e vendeu para outra pessoa, e vendeu para outra pessoa, esse último adquirente não consegue registrar, enquanto não se registrar toda essa cadeia, toda essa organização formal do registro. Então é necessário, por exemplo, se alguém faleceu, obrigatoriamente você deve registrar o que? A escritura de inventário ou o formal de partilha de inventário. Não há como registrar outro título. Por quê? Em razão do princípio da continuidade. Depois, se você registrar esse título em nome dos herdeiros, os herdeiros poderão vender esse imóvel para outra pessoa. Tranquilo? Mas sempre você é obrigado a cumprir toda o que nós chamamos de princípio da continuidade, essa sequência formal na alienação do bem. Tranquilo? Esse é o princípio da continuidade, meus queridos. Continuando aqui, e já estamos aí na metade da nossa aula, podem ficar tranquilos. Vamos falar para vocês agora sobre o princípio da territorialidade. Professor, o que é o princípio da territorialidade? E eu deixei para a última aula para falar sobre a territorialidade, justamente porque agora eu posso explicar para vocês de todas as atribuições. Então, nós temos a territorialidade no registro de imóveis e no registro civil das pessoas naturais. Lembra que eu falei para vocês, as pessoas naturais, que na última aula que a gente teve, que o registro de nascimento só pode ser feito no local do nascimento ou no local da residência dos pais, o óbito só pode ser feito no local do óbito, naquele cartório. E a mesma coisa é o registro de imóveis. O registro de imóveis obedece ao princípio da territorialidade, ou seja, só pode ser feito o registro no cartório daquela localidade. Ah, professor, mas eu moro aqui em Esperantina, no Piauí, e aqui só tem um cartório de registro de imóveis. Quer dizer que todos os registros de imóveis de Esperantina estão registrados nesse cartório? Com certeza absoluta. Por quê? Porque obedece ao princípio da territorialidade, o que não se aplica aos tabeliães. Lembra que a gente estudou lá na primeira aula os tabeliães de notas? Os tabeliães de notas são de livre escolha por qualquer pessoa. Então, você pode lavrar uma procuração pública em qualquer tabelionato de notas. Você pode lavrar uma escritura pública em qualquer tabelionato de notas. Você pode lavrar um testamento, reconhecimento de firma, autenticação em qualquer tabelionato de notas de qualquer lugar do país. Certo? Porque, nesse caso, não se obedece o princípio da territorialidade. Entenderam, meus queridos? Tranquilo? Por isso que todos os atos aqui, lá do artigo 167 da Lei 6015, são registrados no cartório da situação do imóvel.
aí no cartório da sua comarca. Né? Você que está me assistindo aí em casa, deve ter um cartório aí próximo da sua casa, é só você verificar, perguntar para o oficial se aquele cartório, se ele for de registro de imóveis, todos os imóveis que a gente chama de circunscrição geográfica, ou seja, todos os imóveis daquele local estão registrados ali. Tranquilo, meus queridos? E para a gente encerrar a nossa aula, já estamos no finalzinho aqui, eu vou falar para vocês sobre um instituto muito importante que você deve ter aí antes da gente terminar esse curso, que é o que nós chamamos de princípio da unitariedade da matrícula. Lembra que eu falei para vocês há alguns minutos que a matrícula é a certidão de nascimento do imóvel. Nesse documento nós temos lá o quê? O imóvel, quem é o proprietário, para quem foi vendido, se está alienado, se está hipotecado, se tem penhora, se tem hipoteca. Toda a história, toda a vida do imóvel, ela está o quê? Na sua matrícula. E aí nós temos esse princípio da unitariedade da matrícula. Professor, o que é isso? Todo imóvel, e aí vocês podem guardar isso comigo, todo imóvel só tem uma matrícula. Qualquer imóvel, ele só tem uma matrícula. E toda matrícula só pode ter um imóvel. Então se você está me assistindo hoje aí do seu apartamento, você mora em um apartamento, esse apartamento ele tem uma matrícula. Pode perguntar pode procurar a documentação sua aí e você vai verificar lá, matrícula número 4682, sei lá, um exemplo. Porque esse imóvel só pode ter uma matrícula e cada matrícula só pode ter um imóvel. Então, nesta matrícula 4682, só pode existir o quê? Um único imóvel. Tranquilo? Mas, professor, diz uma coisa. E como que faz um apartamento aqui, né? Tem um prédio enorme que tem 200 apartamentos. Cada apartamento tem a sua matrícula. Entenderam? E o imóvel do lado, aquele imóvel também tem a sua matrícula. Tranquilo? Meus queridos, para a gente encerrar a nossa aula, vou falar para vocês só mais 2 conceitos que eu queria que vocês tivessem. No registro de imóveis, nós temos então a matrícula, que é extremamente importante, e nós temos mais 2 atos, que são os atos de registro e os atos de averbação. O ato de registro, meus queridos, é o ato principal, ou seja, é o ato que visa constituir, que visa a constituição de um direito declarado. Ou seja, por exemplo, a aquisição de uma propriedade. A aquisição de uma propriedade por doação ou por compra e venda é um ato de registro, porque é o ato principal. Agora, a averbação é um ato que modifica um registro. Então, digamos o seguinte, a pessoa ela era casada e ela passa a ter o estado civil de solteira. Nós temos que fazer o quê? Uma averbação modificando esse estado civil de casado para solteira. Professor, tem um erro no CPF, né? Foi digitado um erro no CPF. Nós faremos uma averbação para constar o quê? Para constar qual é o número correto do CPF. Professor, mas a metragem do imóvel, ela também não está adequada. Foi feita uma medição no imóvel e aí ficou sobrando 1 metro. O que nós faremos? Nós faremos o quê? Uma averbação de uma retificação desse registro. Porque nós estamos modificando o registro principal. Mudou o nome da rua. A rua que se chamava Rua 13 e agora se chama Rua Dom Pedro I. Então nós temos que fazer uma averbação para constar agora o nome correto da rua. Tudo bem, meus queridos? Meus amigos, muito obrigado pela presença de todos vocês. Quero dizer que foi uma honra muito grande ter a companhia de vocês aqui nesse curso, de ter conhecido todos vocês, né? Espero conhecê-los pessoalmente em breve. Quem quiser pode me visitar lá no Rio de Janeiro, lá no cartório do 36º Ofício de Notas do Rio de Janeiro. Vocês podem me procurar e será uma honra encontrar todos vocês. Vou falar, professor, eu fui seu aluno lá do Instituto Federal do Piauí, eu fiz o curso de técnico em serviços jurídicos e agora já estou trabalhando em um cartório, então pode levar o seu currículo lá no cartório, professor André também. Tá bom, meus queridos? Então, muito obrigado, foi uma honra conhecer todos vocês, espero nos encontrarmos aí em breve, né, em uma nova oportunidade. Desejo muito
sucesso a todos vocês e continuem estudando, porque é a única forma que nós temos de modificar esse nosso país, é a única forma que nós temos de crescer, a única forma que nós temos de realmente modificar a sua vida, modificar a vida da sua família, a vida da sua geração, dos seus filhos e dos seus netos, é por meio do estudo. Tudo bem? Então, se dediquem, continuem estudando, que tenho certeza que vai dar tudo certo para a sua vida. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Tchau, até a próxima.